Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta quarta-feira, dia 6 de agosto. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que aparecendo envoltos em glória, falavam de seu êxodo que se consumaria em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, e ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizavam. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Jesus ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, neste dia de hoje o Evangelho apresenta-nos a transfiguração de Jesus. Diversas narrações evangélicas nos mostram que o Senhor, que era uma prática, de Jesus se retirar para a oração. Em alguns momentos, parte da noite ele passava em oração, em outros momentos a noite toda, em alguns momentos algumas horas, em outras passagens ele sobe a montanha, como nós estamos ouvindo no Evangelho de hoje. E o Evangelho de hoje diz que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E lá em cima aconteceu a transfiguração. Uma brancura tomou conta das vestes de Jesus, como nenhuma outra passagem vai nos dizer, como nenhuma lavadeira na face da terra conseguiria alvejar de maneira que aquelas vestes ficassem daquela forma. E apareceram outros 2 personagens, Moisés e Elias, e conversavam com o Senhor. Então, Pedro, Tiago e João fazem uma experiência ali no Monte Tabor que eles nunca haviam feito, de uma paz tão grande que tomou conta deles, de uma paz tão grande que Pedro diz para o Senhor: é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O próprio Evangelho nos diz que Pedro não sabia o que ele estava dizendo. Por que ele não sabia o que estava dizendo? Porque a experiência que Jesus estava permitindo os apóstolos terem era uma antecipação do que ia acontecer com ele, sua morte e sua ressurreição. E a morte e a ressurreição de Jesus não são para nós vivermos e fazermos uma experiência pessoal, sabe? É algo subjetivo, ficar só para nós. A experiência da morte e ressurreição do Senhor é para nós entendermos que o céu veio para nós e o que Deus quis realizar para nós por meio de Jesus e vivermos isso a cada dia. Então aquilo que Jesus fez é o que nós precisaremos fazer, continuar, a missão, como de fato ela foi continuada depois pelos apóstolos e como nos mostra a tradição apostólica até os nossos dias. Então aquela experiência que eles estavam fazendo ali era para que eles compreendessem o que ia acontecer, e por isso vem a voz de Deus, Este é o meu filho muito amado, ouvi-o.
Outra narração vai dizer: escutai a sua voz, ou seja, coloque em prática aquilo que ele está ensinando para vocês. Depois, muito depois, é que eles vão compreender isso e vão realmente colocar em prática a missão. Meus queridos, ouvindo esta narração, nós precisamos nos questionar e observar como que nós estamos fazendo a experiência do ressuscitado. Esta voz que ecoa, que chega aos ouvidos de Pedro, de Tiago e de João, é direcionada também para nós. Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Deus diz isso para nós todos os dias. Deus fala isso para nós todos os dias. Escute aquilo que o meu filho vos fala. Viva, faça aquilo que o Senhor ensinou. Se nós fizermos isso, formos obedientes ao Senhor, não tem como nós nos perdermos. E aí então vem o questionamento, né? É isso que de fato você tem vivido? É assim que realmente você tem feito? Você tem dado ouvidos à voz de Deus que vos fala? Você tem colocado em prática aquilo que Jesus ensinou? Sua vida tem sido na obediência? Ou você, ao fazer a experiência de Deus e sentir esta paz ou algo diferente, você tem preferido ficar na estagnação, no comodismo? Porque a vida de um cristão não pode ser uma vida cômoda, como Pedro está propondo, né? É bom estarmos aqui, vamos armar uma tenda e ficar aqui em cima. Ao dizer isso, Pedro, inconscientemente, na sua fala está contido. Esquece quem está lá embaixo, esquece os outros que estão precisando de cura, esquece os outros que também estão precisando fazer a mesma experiência que nós estamos fazendo. Tá bom ficar aqui, vamos armar as 3 tendas e ficarmos aqui em cima. Percebe? Então, a experiência que nós fazemos de Deus, eu não sei qual foi o seu momento de encontro com o Senhor. Cada um de nós teve o seu momento, um momento de conversão, um momento de encontro, o ponto zero na nossa vida em que nós dissemos: a partir de agora minha vida muda, a partir de agora eu vou viver uma vida em Deus, o que eu não fazia antes, a partir de agora eu farei. Esta tomada de decisão, esta guinada na nossa vida, não é para uma experiência pessoal somente com o Senhor. É para que esta experiência pessoal nos leve ao encontro do outro, que também está precisando fazer a mesma experiência. Por isso que Deus nos permite viver momentos como esse. Por isso que Deus coloca pessoas de oração na nossa vida. Por isso que Deus nos permite esses encontros com Ele, para que nós possamos mudar de vida, nos aproximar dEle e, uma vez feito isso, possamos ajudar aqueles que estão num processo que um dia nós já estivemos. Que ao ouvirmos esta mensagem no dia de hoje, o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos ajude a fazer o processo de tirar daqui e de passar para cá, que aí nós poderemos então colocar em prática a mensagem que nós ouvimos. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.